Oi, eu sou o Miguel, da editora Expressão Popular, e hoje nós estamos aqui mais um Café com MST, e o nosso convidado aqui é o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Paulo Neto, também professor da Escola Nacional Florestan Fernandes e militante de base do PCB. Hoje nossa conversa vai ser sobre o centenário da Revolução Russa. José Paulo, a gente sabe, é um especialista nessa área e recentemente contribuiu aqui com a Expressão Popular na organização de uma antologia de textos do Lenin. Então, vamos aproveitar a ocasião para falar da atualidade da Revolução e do que ela significa para o povo brasileiro hoje. Bom, Zé Paulo, pensando nos 100 anos da Revolução Russa e encarando a Revolução não só como uma coisa para ficar no passado, mas a atualidade dela, queria que você falasse um pouco de qual que é o significado dessa transformação para a gente hoje, para a militância social, não só em termos amplos de um projeto de sociedade, mas também nas formas de organização, o momento político que estava se vivendo e o que a gente consegue tirar de lições desse acontecimento para a nossa realidade hoje. Ô Miguel, esse ano de 2017 marca para a esquerda duas datas absolutamente importantes. A primeira data é o Sesc Centenário, os 150 anos da publicação do livro 1 do Capital, do Marx, que foi publicado em 1867. E a segunda data, absolutamente você não pode ladear, é o primeiro centenário da Revolução Russa. Essas duas datas estão profundamente ligadas, não é? A Revolução Russa foi o primeiro experimento social que foi construído à base de uma cultura marxista. E, portanto, lembrar o Capital 1 me parece absolutamente importante. Mas quando eu visualizo a Revolução Russa, eu não tenho dúvidas em dizer que ela foi a mais importante revolução do século XX. É ela que inaugura uma nova quadra histórica e que dá a ela um significado único no século XX. Qual é esse significado? É possível construir uma nova ordem social que não se apoie na exploração do trabalho pelo capital. Constitui-se, em novembro de 1917, um Estado dirigido pelo proletariado. Esse é o caráter emblemático dessa revolução. Correram 100 anos desde ela. O mundo mudou muito. Mas o significado de que é possível construir uma nova ordem social, cujos objetivos sejam o fim da exploração, o fim da alienação, uma ordem que aponte para a emancipação humana da humanidade, isso é possível. Eu diria que, sob esse aspecto, a Revolução Russa não é uma peça de museu. Ela não é um exemplo 100 anos depois, mas ela é uma lição que todos aqueles que pretendem hoje transformar a sociedade em qualquer latitude têm que levar em conta. Ela tem os seus ganhos, tem os seus equívocos que devem ser analisados, enquanto que os seus ganhos devem ser resgatados. Pensando nesse processo que você estava comentando de fevereiro para outubro, a gente sabe que eram vários grupos políticos que agiam ali na realidade russa, né? Os bolcheviques, um deles. Num dos textos mesmo, o Lenin fala que ainda nesse primeiro momento, pouco depois da Revolução de Fevereiro, eles ainda não são maioria, né? Os bolcheviques ainda não têm a influência sobre as massas que lhe daria o poder né, a possibilidade de tomar o poder. Queria que você falasse um pouco também de como é que o partido, a organização,
né, os bolcheviques, como que nesse processo muito rápido, de meses, né, eles conseguem ganhar essa maioria? Porque se logo depois da Revolução de Fevereiro, que se instala o governo democrático burguês, o projeto de construção do Estado operário ainda não é possível, vamos dizer assim, né? Ainda é uma projeção. O que faz com que em poucos meses, né? Pensando nesse tempo todo, de 1905 até 1917, são 12 anos, né? E depois, então é um longo tempo de gestação de um processo, mas depois de fevereiro para outubro, em poucos meses, isso se muda, né? Isso muda rapidamente. Como é que você, pensando também na nossa organização hoje, enfim, né, para quem está empenhado na luta, como é que os bolcheviques agiam na política para conseguir influenciar e o que estava em jogo, assim, no sentido de que como é que as massas se movimentavam? Sabemos também que tem os sovietes, que eram um órgão importante que agia. Se você pudesse falar um pouco nisso, assim, o papel dessas organizações, dos conselhos dos sovietes e também de como é que os bolcheviques conseguem fazer a luta política e ganhar cada vez mais força na sociedade? Primeira coisa a observar é o que era o Estado da Rússia em 1917. Um país que estava arruinado pela guerra, tá? 4 anos de guerra, e arruinado por uma autocracia, que era o czarismo, uma política repressiva e violentíssima sobre a população. O ano de 1917 se abre com uma Rússia em ruínas e com o povo, a massa do povo demandando, exigindo pão, paz e liberdade. Havia um passado recente de grandes lutas populares. A derrubada do czarismo abriu um momento de esperança, porque instaurou uma liberdade que antes os russos não conheciam. A liberdade de associação, a liberdade de expressão, a liberdade de movimentar-se. Isso ocorreu rapidamente no processo da Revolução de 1905, mas ela foi derrotada. Então você não tinha na Rússia uma tradição parlamentar, não tinha uma tradição constitucional e muito menos vida sindical e partidária. Quando cai o czarismo e chega ao poder um grupo que, embora abrindo a possibilidade de algumas liberdades democráticas, não altera substantivamente a política czarista, é um grupo de orientação burguesa, a massa do povo desperta rapidamente para perceber que este governo, o governo que sucede imediatamente ao czarismo, não vai resolver nem a questão da paz, nem a questão do pão. Os bolcheviques eram uma parte da oposição ao czarismo, mas havia outros grupos que combatiam o czarismo. Mas os bolcheviques eram a fração organizada do partido que até então se chamava Partido Operário Social Democrata Russo. Eles eram a maioria do partido. Havia uma minoria. Bolchevique e menchevique eram os grupos que controlavam o partido. Essa divisão vem do congresso realizado em 1903. Lenin é o líder da facção bolchevique. A esta facção, no curso de 17, vai aderir um outro importante revolucionário, que é Trotsky. Os dois grandes nomes da revolução bolchevique são Trotsky e Lenin, ainda que Trotsky tenha entrado tardiamente no partido bolchevique. Mas o que é importante é que havia uma fermentação nas massas. Não nos esqueçamos que a Rússia, o Império Russo, tinha em torno de 130 milhões de habitantes, dos quais 80% eram de camponeses. Atenção para esse dado. A classe operária, nós falamos no Estado operário, a classe operária era minoria.
Lenin sempre teve muita clareza disso. Ele está no exílio, ele volta para a Rússia em abril. O processo de derrocada do czarismo é de março. Ele volta em abril e ele diz, olha, nós não somos maioria, mas nós temos liberdade de ação. O que o partido tem que fazer é se colar às demandas das massas populares. Paz, pão e 80% da população terra, que eram camponeses. Então, a fração bolchevique, que era uma fração, era a maioria dentro do partido, mas não era a maioria na sociedade. Incorpora essas demandas. Essas demandas não são demandas dos bolcheviques, que hoje nós diríamos dos comunistas. Eram demandas populares que estavam movendo as massas. E é nesse processo que surge uma duplicidade de poder. Surge um duplo poder. Havia o poder institucional que sucede ao czarismo e havia a organização dos conselhos de operários, camponeses e soldados. Conselho, na língua russa, é soviete. Se constituem sovietes. O grande soviete é o soviete de Petrogrado, que tinha na sua vice-presidência Trotsky. Há, então, um duplo poder. Isso mostra que o Estado herdado do czarismo está numa crise central. Os bolcheviques incorporam a demanda das massas, tornam essas demandas palavras de ordem e rapidamente começam a crescer. É por isso que Lenin, que em abril de 17, olha que coisa fantástica, não apelava à insurreição depois de julho a agosto, ele dizia, é hora da insurreição, porque somos a expressão dos desejos da maioria. E é por isso que é chamada, o momento álgido da Revolução, a tomada do Palácio de Inverno, no dia 25 de outubro, ou 7 de novembro, quando Trotsky anuncia a tomada do poder e Lenin lê os decretos sobre a terra, sobre a paz, foi algo incruento. Não houve derramamento de sangue significativo. A sangueira vem depois com a guerra civil e com a reação dos derrotados. Sobre esse aspecto, a Revolução Russa e o procedimento do Partido Bolchevique são, eu diria, exemplares. Os bolcheviques não fizeram a revolução. Havia um amplo movimento de massas ao qual os bolcheviques deram a direção. E deram a direção por quê? Atenção, porque incorporaram as demandas das massas. Eu diria que essa é a grande lição. A lição é que a revolução não é feita por uma minoria, por uma vanguarda. É quando essa vanguarda se torna intérprete das mais profundas aspirações populares, que se reconhecem nessa vanguarda, que legitimam essa vanguarda. Eu diria que esse é o grande exemplo. A frente anticapitalista, dada a barbárie do capitalismo contemporâneo, cada vez mais acentuada, faz com que a experiência da Revolução Russa deva ser objeto da nossa análise, do nosso estudo. Volto a insistir, não como um exemplo, mas como uma lição. Eu diria que conhecer a Revolução Russa é indispensável para conduzir novos processos emancipadores no século XXI. Que sejamos capazes de herdar o ideário emancipador de 1917, compreendendo e analisando as causas dos seus equívocos, dos seus erros e até dos seus crimes, para não repeti-los. Então, nesse sentido, honrar a Revolução Russa não é seguir o seu exemplo. Honrar a saga épica da Revolução Russa é tirar dela as lições que nos permitam prosseguir na luta contra esse mundo explorador, injusto e opressivo com mais eficiência.
E só também para a gente ir finalizando, nesses debates todos, né, sobre a Revolução, sempre ganha muito destaque a figura do Lenin, como se a Revolução fosse resultado da ação daquele indivíduo que capitaneou, que dirigiu todo esse processo, né? Eu lembro do Florestan, num texto dele sobre o Lenin, dizendo que o Lenin era tudo aquilo que era porque ele estava escudado ou se baseava num movimento revolucionário de muitas pessoas, né? Então, ele dirigia politicamente, mas se não tivesse esse movimento por trás dele, dificilmente ele conseguiria ter essa projeção e mesmo as perspectivas, né? De fazer leituras de conjuntura e organizativas. Fico pensando um pouco nisso que você falou, quem está empenhado em transformar essa realidade, o jeito que a gente vive. E pensando nesse exemplo do Lenin, que foi um militante que dedicou cada segundo da sua vida a pensar a revolução, né? Ele, no texto você fala isso, né? Ele não passava um segundo sem pensar na revolução, uma vida toda dedicada à revolução. Claro que as condições que o Lenin viveu são bastante diferentes das que a gente vive hoje. Mas pensando, de novo, não como exemplo de militante também, para a gente não ficar querendo se comparar, né? E nem buscar um modelo. Mas desse espírito do Lenin, de estar dedicado à revolução, pensando no nosso mundo hoje, como é que você vê isso de nós militantes? Como é que a gente se coloca nessa conjuntura, organizadamente, para viver a construção dessa revolução? Pensando nisso também, da necessidade de um instrumento político que organize as demandas, né, que não é uma ação individual, enfim, mas queria que você tratasse um pouco do papel do Lenin sem a visão que eu sei que você não tem, né, dele como santo Lenin, né, mas enfim, como é que esse militante, que pode ser, todos os militantes também podem ser, que você tratasse um pouco disso. A personalidade do teórico Lenin, do político Lenin, do líder Lenin, do estadista Lenin, não pode ser pensada a partir apenas das suas características individuais. Ele era expressão de um coletivo, eu diria brilhante, dos mais brilhantes que organizações políticas ao longo da história moderna tiveram. Isso em primeiro lugar. Eu sempre digo que é preciso desmitificar Lenin e desmistificar Lenin. Por que Lenin foi o que foi? Porque ele estava com olho nas demandas conjunturais da massa popular e sabia inscrevê-las numa visão universalista. Essa é a grandeza do Lenin. Para nós hoje, o destaque que Lenin teve na Revolução Russa é absolutamente indiscutível. Foi seu líder máximo, mas não foi seu líder único. Eu acho que nós precisamos ver o que as massas estão fazendo hoje. Em vez de ficar fazendo pesquisa na universidade, dá uma chegadinha ali na praça, dá uma chegadinha ali no campo, dá uma chegadinha ali na fábrica, na unidade produtiva, que não é mais só fábrica, e ver o que os caras estão fazendo, não é? Essa oxigenação que só o movimento de massas pode propiciar nos é indispensável. Quer dizer que eu sou otimista com relação ao futuro, viu? Eu acho que as massas vão continuar agindo, vão continuar criando, vão até fazer filho, como eu estou vendo ali, e o mundo vai mudar. Eu já tinha 2 anos, quando os hipódromos de Pequim, hoje Beijing, tinham na porta a seguinte inscrição: é proibida a entrada de cães e de chineses. Primeiro os cães, depois os chineses. Fez-se uma revolução na China. E embora essa revolução, a meu juízo, isso é um juízo muito peculiar, tenha degenerado, deu dignidade ao povo chinês. Não ficou abaixo de cão mais. Acho que esse é um exemplo de como o mundo muda. E por isso que eu sou otimista. Eu olho o mundo que está aí, vejo Temers e quadrilhas, mas eu sou muito otimista com relação ao futuro. A humanidade não vai caminhar bovinamente para o matadouro. Não vai. Ela não vai caminhar bovinamente para o matadouro. E para que não caminhe bovinamente,
o estudo das revoluções, e particularmente dessa que comemoramos o seu centenário hoje, é absolutamente importante. A Revolução Russa, no que ela deu, é um panorama de luzes e sombras. Mas as suas luzes são capazes de nos ajudar a encontrar os nossos caminhos hoje, que não serão os dela.